Era começo dos anos 80, quando o regime militar governava o Brasil. O Corinthians contava com um elenco recheado de craques, como Sócrates, Casagrande, Zenon e Vladimir. Foi com esses craques que a equipe alvinegra se sagrou bicampeão paulista em 82 e 83, em cima do seu rival São Paulo. Mas o destaque dessa época não foi com a bola rolando. Com a liderança de Sócrates, o Timão usou a sua força para lutar contra a ditadura, em um movimento que ficou conhecido como a democracia corintiana. A democracia corintiana era um braço de vários setores que discutiam democracia ou de redemocratização, como a gente falava, né? O Sócrates sabia da importância do futebol na nossa sociedade e como ele era um canal de veículo de ideias, do que ele defendia. Se acreditava muito na época na tese do futebol ópio do povo. E a democracia corintiana foi um movimento que rompeu com essa leitura, mostrando que o futebol ele não é necessariamente um instrumento de alienação. Ele pode ser utilizado, mas ele também pode se converter num espaço de uma prática democrática, que foi exatamente o movimento no Corinthians. O movimento fazia parte da gestão do clube, onde todos os funcionários votavam tendo o mesmo peso para decisões importantes, incluindo contratações, vendas e até escalações, simbolizando o objetivo principal desse movimento, a reconquista da democracia. Com isso, alguns exageros foram criados, de ambos os lados. De fato, é um exagero falar que a democracia corintiana derrubou a ditadura militar. A ditadura estava caindo de podre. A corintiana surge num período em que ninguém mais era preso nem torturado. Em que, pela repercussão que tem o futebol, e particularmente tem o Corinthians, criou-se aí uma aura, na minha opinião, aí exagerada. Essa é uma afirmação exagerada. Agora, eu não nego a importância do movimento. Se não fosse importante, a gente não ia estar falando disso aqui agora, quase 40 anos depois, né? Sócrates havia prometido sair do Brasil se o país não tivesse direito ao voto, e assim aconteceu. Em 1985, o doutor foi para a Fiorentina e, com a derrota nas eleições do diretor Adilson Monteiro Alves, pai do atual diretor do Ilho, a democracia corintiana chegou ao fim. Mas, até hoje, seu legado permanece na sociedade. A minha formação política teve muito a ver, principalmente com a participação do Sócrates. Votei em Adilson Monteiro Alves para deputado estadual. Me identifiquei, melhor dizendo, com as ideias ali da democracia corintiana, né? As ideias que na época a gente chamava de progressistas. A experiência no Corinthians, ela também vai alimentar novos posicionamentos e movimentos adiante, né? O bom senso é um exemplo disso. Um exemplo desses novos movimentos vem de Alisson, que juntamente com outros corintianos decidiu criar um coletivo com o intuito de lutar por uma sociedade mais justa. A esse movimento deram o nome de Coletivo Democracia Corintiana. A gente colocou esse nome em homenagem a eles, né? E honrando também a história do Corinthians, que nasceu ali da luta popular. É por um Brasil mais justo, mais popular, aquela coisa mesmo mais voltada para o povo. Eu costumo falar assim, que a gente tem muito em comum o ethos corintianista mesmo e a mentalidade progressista. É isso que a gente busca, assim, enquanto coletivo, e é o que a gente faz. O movimento liderado pelo Casagrande revela exatamente a herança da democracia corintiana, o quanto permanece aquele espírito de contestação, de crítica e da visão que você precisa entrelaçar a condição de atleta à condição de cidadão. Não são coisas separadas, pelo contrário, né? Elas andam juntas.